vergonha, inibição, né, de fazer, por exemplo, esses tipos de afirmações ou de perguntas, né. Eu tenho bastante experiência em cursos do tipo MBA. MBA hoje é uma febre. Hoje não, já faz uns 10 anos, né? Então, é interessante, porque o MBA é uma especialização na área gerencial. E costuma aparecer gente de diversas profissões. Às vezes tem médico, tem dentista, tem advogado, né? Ou porque herdou uma empresa da família, enfim, tem vários motivos. E eu adoro quando tem pessoas assim na sala de aula. Por quê? Porque essas pessoas, como ela não conhece nada, ela não tem vergonha, ela não acha que ela deve saber aquilo. Então fica uma coisa muito legal, faz umas perguntas assim, que aparentemente não tem muito sentido, mas quando a gente se aprofunda, por exemplo, o que é gerenciar? É uma pergunta que eu já fiz muitas vezes. Até hoje eu não encontro assim, muitas pessoas que têm uma clareza de raciocínio. Quem gerencia, assim, no sentido da função, quem gerencia faz o quê? Por exemplo, né? Como nós conversamos no encontro anterior. Qual que é a função da estratégia? O que é? Qual é como, né, eu conversei no encontro anterior. Olha, eu sei exatamente o que o porteiro da empresa faz. Eu sei exatamente o que a pessoa da manutenção faz. E até o gerente financeiro. Mas, por exemplo, eu sei exatamente o que o diretor faz. Não, o diretor dirige, mas como assim dirige? Dirige fazendo o quê? Né? O que se espera? Como é que eu posso aferir se o meu trabalho, eu sou presidente da empresa, como é que eu posso aferir se o meu trabalho está sendo bem feito ou não? Se eu não tenho uma clareza exata do que se espera de mim. Né? Que indicadores eu posso ter para avaliar o meu trabalho, não é o trabalho da empresa. Porque o operário de chão de fábrica eu sei. Eu tenho uma instrução de trabalho, eu tenho lá umas especificações, né? Ele acertou, tá bom, não acertou, tá ruim. Legal. Mas e, por exemplo, o diretor e o gerente? E esse entendimento é como todo entendimento. Quando a gente vai tendo clareza a respeito das coisas, a gente tem condições de tomar melhores decisões. Por exemplo, reduzir atividades que não agregam valor. Se eu não entendo exatamente para que alguma coisa serve, por exemplo, um sistema de gestão, se eu imagino que eu faço alguma coisa porque tem uma norma que me exige fazer alguma coisa, é bem sujeito a eu estar fazendo coisas desnecessárias. É como um engenheiro civil que não tem domínio da área. Então tem duas possibilidades. Se ele for meio eu ia dizer assim, meio bobo, né? Então ele vai calcular as coisas e sem muito critério, e o que pode acontecer é a estrutura ruir. Se ele for incompetente, mas for esperto no mau sentido da palavra, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, dimensionar uma viga desse tamanho. Quando uma viga desse tamanho, seria suficiente. Por quê? Não é ele que paga o cimento. Então ele superdimensiona tudo, porque resolve a parte dele. O prédio caiu? Não caiu. Tá bom, então a minha parte está feita. Só que o custo disso. Então no sistema de gestão acontece muita coisa desse tipo, né? Porque a gente não tem um entendimento muito claro. Então a gente tende a superdimensionar. Eu já vi coisas sendo feitas em empresas de alto nível, assim, inacreditáveis. Por exemplo, o sentido do controle. Qual é o sentido do controle? Então, eu tenho que fazer controle de recebimento. Tá bom, tem que fazer controle de recebimento. Mas qual é o objetivo? O objetivo é garantir que entre na minha linha de produção os materiais da maneira que eu quero. Agora, como eu faço isso, tem 1002 maneiras. Não são 1001, são 1002 maneiras. Eu posso fazer um plano de inspeção bem rigoroso. Eu posso fazer uma inspeção 100%. Ou eu posso, ao longo do tempo, tendo um programa de garantia de qualidade com o meu fornecedor,
em que a única coisa que eu tenho que fazer é conferir se aquilo que ele está mandando é aquilo que eu pedi na nota fiscal. Eu estou controlando da mesma forma, só que eu estou controlando de uma forma mais inteligente. Então eu já vi empresa que quando entra quando chega a hora de implantar um sistema de gestão, que tem, claro, como todo sistema de gestão, tem mecanismos de controle, começa a superdimensionar os controles. Como aquele engenheiro civil que vai fazer uma viga muito maior do que é o necessário. E aí o que vai fazendo? Vai comprometendo a organicidade da empresa. Ela vai ficando mais engessada, ela vai ficando mais burocrática. Eu encho de documento, porque eu acho que o documento é o que precisa, né? Então são coisas assim que vale a pena a gente entender melhor para poder tomar as soluções que sejam as mais adequadas para a empresa. Ok? Tudo bem? Comentários? Sérgio? Isso a gente pode perceber até pela própria ISO. Quando a ISO começou, a questão de documentação e o que se pedia em termos de controle é muito maior do que a que a gente tem hoje. Por quê? Com o tempo se percebeu que a gente poderia ter a operação eficiente sem uma quantidade enorme de documentação. Então, essa maturidade acontece. A intenção aqui hoje é trazer um pouco dessas experiências para que a gente possa fazer uma reflexão, eventualmente no nosso sistema de gestão hoje, eventualmente está superdimensionado, e como é que o nosso sistema de gestão hoje vai receber a TC 080.000. Então, tem uma reflexão básica. Muito bom, isso aí mesmo. Ok? Bom, aproveitando aqui para a gente se apresentar também, eu organizei as empresas, né? E com algumas pessoas aqui da nossa equipe. Então, o Marcelo, pelo jeito, não está, né, Cosmo? Então tem o Cosmo, levantar a mão, o Robinson, o Carlos, né? Da Ibramed está o André, o Eduardo, o Jonatas e o Rafael. Da Ortossíntese, o Raposo, o Carlos e aí a Nancy da nossa equipe. Tá? Para levantar com mais para as pessoas verem aí. Da WM tem o Marcos, o Adalnei, a Marcela e a Adileia. Da Takaoka não chegaram ainda, né? A Life Med, o Léo, diretamente de Pelotas, não sei se é diretamente. Você fica em Porto Alegre? Tá jóia. A Fernanda e a Marília, né? E aí a Deutronix, o Carlos, a Ana Cláudia, pelo jeito, não veio, e a Karina, que também não está aqui. Ok? Bom, então nós vamos ter alguns exercícios, né? E aí esses grupos vão discutir, poder conversar um pouquinho a respeito das coisas propostas. Tá bom? Bom, como diria, né, aquele personagem Odorico Paraguaçu, né? Tem a problemática e tem a solucionática, né? Então, antes de pensar na solucionática, a gente tem que ver a problemática, né? Não chegar e falar assim, quais são os problemas que você tem para as soluções que eu trouxe hoje? Eu acho que a ordem melhor é a gente pensar o problema, né? O problema ou a situação, né? Não sei se é um problema, essa complexidade da empresa. Eu acho que a gente pode entender isso como uma realidade, um dado de realidade. A força da gravidade não é um problema na Terra. A Terra é assim, existe a força da gravidade. Né? O problema é um contexto. Né? E para a gente começar a pensar todas essas questões que nós vamos falar, né? Eu gosto sempre de reforçar isso que eu coloco aí. Né? Qual é o objetivo da empresa? É manter o sucesso ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso?
que o objetivo da empresa não é se adequar à ROS. O objetivo da empresa não é ter ISO 9001. O objetivo da empresa não é atender os requisitos da Anvisa. A gente pode, nesse sentido, até pensar, o objetivo da empresa não é fazer um produto de qualidade. Todas essas coisas são necessárias e importantes. Mas o objetivo da empresa é ser bem-sucedida em seus propósitos. Quer dizer, essa forma de pensar, eu acho interessante no sentido de começar a estabelecer hierarquia de valores. O que vem primeiro, né? E um aspecto aqui também que eu destaco é essa questão do sucesso ao longo do tempo. Ou seja, não numa visão imediatista. Né? No próximo mês eu vou ter um faturamento ótimo, daqui a 3 meses a empresa está com um problema na praça. Não, é manter, que é um conceito, né, que se relaciona com a ideia de sustentabilidade. A sustentabilidade não é só a questão de uma adequação a requisitos ambientais, mas é isso, essa capacidade de sustentar uma dada situação ao longo do tempo. Então, eu considero isso importante. Como está colocado em cima, isso nós vimos no curso anterior. Estou só fazendo um link, né, uma ligação para a gente continuar desenvolvendo o raciocínio. Tá? Agora, a empresa, ela é um sistema complexo, como nós vimos no encontro anterior. O que significa isso, né, sistema complexo? É um termo vago. Né? Ele tem o sentido de que existem muitos fatores convivendo ao mesmo tempo dentro da empresa. É esse o sentido de complexidade. Né? E esses fatores são, por exemplo, os vários departamentos da empresa, que fazem coisas muito diferentes entre si. Né? Um está trabalhando com dinheiro, o outro está contratando pessoas, o outro está consertando máquina, o outro está pensando no futuro, o outro está vendendo, o outro está comprando. É assim que é. Né? Existem muitos interesses relacionados nessa coluna da esquerda, os stakeholders, né? Dos próprios proprietários que querem ter um retorno sobre o seu investimento, dos funcionários que querem boas condições de trabalho, do cliente que quer um produto que agregue valor, da sociedade que espera uma administração responsável, dos fornecedores que esperam uma boa continuidade de negócio. Da mesma forma que a sua empresa quer bons negócios, o seu fornecedor também quer. Ele é uma parte interessada nesse contexto geral. E também existem muitas metas a serem alcançadas, ligadas à qualidade, ao meio ambiente, à segurança, à saúde ocupacional, a custos. Né? E tudo isso ao mesmo tempo. Não é uma coisa ou outra. Né? É tudo ao mesmo tempo. Né? Gerando, então, em toda e qualquer empresa que eu já vi até hoje, né, uma situação que está representada dessa forma aí, né, como fosse um nível de desorganização interna, no sentido de que nós temos interesses potencialmente conflitantes. Né? Como, por exemplo, um nível de estoque alto, e ao mesmo tempo, né,